Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Felipe Melo e a defesa institucional. Bom, demorou muito tempo justamente pro Fluminense fazer uma defesa institucional do clube. O foco não é ele, não é defesa institucional ainda, mas sim sobre o Felipe Melo. Sobre o que os torcedores estão falando sobre isso daí. E claro, dar meus apontamentos sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite, vai voltar. Tá muito agitado minha vida. Quando der uma parada eu vou começar a voltar com as lives e tudo. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e também um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Fluminense e o Fluminense foi diversas vezes roubado. Isso daí é fato. Tá sendo muito prejudicado por não marcação de pênalti. O mais interessante é que o cara que é o Sou do Apito, ele não fala absolutamente nada, né? Eu vou até ver justamente. Eu vou até ver se ele mandou alguma coisa, né? Sou do Apito. Que é o Caravan, acho que é o Felipe Caravan. Ele não fala nada até agora. Ele até agora não comentou nada sobre o possível pênalti ou não do Fluminense. Ele não comenta nada sobre os pênaltis do Fluminense. Ele só comentou um, só que não foi realmente. Mas até agora, nada, né, de comentar sobre a situação, né? Então, a gente vê como que o cara trabalha muito mal essa situação toda, né? Eu queria saber justamente para ele se foi pênalti ou não no Vitória, se foi pênalti ou não no Botafogo, se foi pênalti ou não no Sport. Os dois lances, eu queria saber. Mas eu não vou ter esse direito justamente de saber sobre isso. Então, se você confia, eu até dou like justamente porque ele comenta algumas coisas que são interessantes, mas fora disso, não. Eu não acho tão interessante assim. Normalmente é uma pessoa que se exime a ter essas perguntas respondidas. Na minha concepção, não é um bom trabalhador. Mas beleza. O que acontece é que passaram várias situações e uma pessoa justamente estava toda hora ali indo para redes sociais falar justamente sobre isso tudo, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo, então, ele chega nas redes sociais, fala sobre realmente o que ele vê, ele utiliza justamente a sua história, os seus gestos, ele utiliza mais a sua conta do Felipe Melo, que ele também tem uma conta separada, mas ele utiliza a sua conta pessoal para comentar sobre esse tipo de situação e fala que, pô, o que vai precisar realmente ser pênalti para o Fluminense. Porque de fato foi pênalti no Ares e de fato foi pênalti no Serna. Coisas menores justamente acontecem e são pênaltis para outros times, mas para o Fluminense não é. E aí tem muita gente que observou isso tudo. Falou assim, nossa senhora, o Felipe Melo, que não tem nada a ver com o Fluminense mais, que poderia estar justamente no seu canto, e na verdade a história, ele tem muito mais vínculo com o Palmeiras do que com o Fluminense, tá mais realmente promovendo o Fluminense, tá mais fazendo defesa institucional do Fluminense do que o próprio Fluminense. Antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente e compartilhe. Rede social em questão de vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse momento para mandar patrocínio. Vamos continuar a falar mais sobre. Então, o que a gente pode retirar disso tudo? Já que os torcedores veem justamente como que o Felipe Melo está fazendo mais defesa institucional ali. Primeiro, que eu acho que não é somente você fazer uma defesa, não é somente você falar, é você agir. Mas é claro que também tem a situação de que quando a gente foi votar na eleição do Edinaldo, a gente ficou em conjunto com o Edinaldo. Ah, mas na primeira votação nós não apoiamos, mas na segunda apoiamos. A segunda é mais importante do que a primeira.
se era para ter justamente um clube contrário a isso e com a fidalguia ser maior do que todos os outros, era o Fluminense, não apoiando o Ginaldo. Então eles têm pouco a reclamar. Mas há um roubo sim sistemático contra o Fluminense. Há um roubo sim contra o Fluminense nessa situação toda. E parece que vai continuar tendo. E é claro, né, que fica cada vez mais óbvio que o Fluminense está sendo colocado de canto. O Fluminense não está sendo impedido de ganhar competições. Fica óbvio para mim. E na minha concepção, faltaria mais ação do Fluminense, tá? A culpa não é do juiz, a culpa justamente é do Mário, que deveria estar vendo lá e falando assim, olha só, quando vai ser o pênalti do Fluminense? Ou o Fluminense não pode receber pênalti? O que está acontecendo aí? As pessoas querem saber sobre isso. E para finalizar aqui, que é importante comentarmos, é sobre ampliar sobre isso. Perguntar, falar o seguinte: o Fluminense, o Felipe Melo, ele vai mais efusivamente depois do jogo contra o Sport, comentando sobre diversos pênaltis que não foram dados para o Fluminense, e aí o Fluminense faz uma nota. Será que o Fluminense não sentiu acuado por não estar fazendo nenhuma nota, nenhuma situação desse tipo, muito que o Felipe Melo esteja fazendo? Será que, por exemplo, se hoje acontecesse uma eleição e o Felipe Melo quisesse ser presidente do Fluminense, com tudo que ele vem fazendo, você acha que ele não ia ganhar? Claro, normalmente a oposição sempre perde, isso daí é o consenso. Mas será que o Felipe Melo seria a diferença sobre isso tudo? O que eu estou comentando é sobre uma coisa básica. Eu fico muito triste, de verdade, de ver o Fluminense sendo destruído e massacrado por conta disso tudo que está acontecendo. Você querer tentar ganhar o jogo, beleza, não tenho nada contra. Agora, fazer essa palhaçada que eles estão fazendo com o Fluminense não é bom. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a defesa institucional do Fluminense e o que eu acho sobre isso, tá bom? Fique atento, fique alerta. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo CQ Coach, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.